Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bênção de Deus poder mais uma vez estar aqui com os irmãos em mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Hoje, queridos, a lição de número 7, a lição que tem por título A Responsabilidade é Individual. Queridos irmãos, o texto áureo para essa lição está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, e versículo de número 20, onde diz: A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A verdade prática diz: para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fanatismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. A leitura bíblica em classe para hoje está no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 18, dos versículos 20 ao versículo de número 28, onde diz assim: A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não desejo. Antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá ela na sua impiedade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio para da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida, pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Amados irmãos, os objetivos dessa lição são explicar a máxima usada em Israel, expor a respeito da abrangência da salvação e pontuar a reação de Israel. Ora, queridos, nós vivemos um tempo em que as responsabilidades individuais, elas são, elas são ignoradas, não é? Segundo o autor da lição, são solapadas pelas realidades contextuais, não é? E nesse sentido, existe quem defenda que o criminoso pague pelos seus crimes por causa da sua circunstância econômica, não é? Acredite que esse pensamento é uma realidade, não é? Hoje em dia,
na mente de muitas pessoas, tá certo? É uma realidade na mentalidade de muitos. Quando a palavra de Deus mostra que ricos e pobres, homens e mulheres, enfim, o ser humano, de modo geral, precisa se arrepender dos seus pecados, tá certo? Então, qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, independente da cor da pele, não é, irmãos? Independente do nível social, eu falo em termos econômicos, não é? Então, todos precisam se converter e se arrepender dos seus pecados para alcançar misericórdia. A Bíblia chega a dizer que todo aquele que se arrepende e deixa, esse alcança misericórdia do Senhor. Então, irmãos, para nós começarmos essa lição de hoje, nós vamos partir de uma máxima usada em Israel e também presente entre os exilados, os que estavam no exílio da Babilônia, que eles diziam assim, segundo Jeremias 31, 29 e Ezequiel 18, 2. Diz, os pais comeram uvas e os dentes dos filhos se embotaram. Então, você observa que o que é que aquela geração do exílio estava reclamando? Eles estavam dizendo que estavam sendo punidos por causa do pecado dos seus antepassados, por causa do pecado dos seus pais. Então, eu quero mostrar aos irmãos aqui uma definição sobre o termo responsabilidade, não é? Que é uma palavra extremamente necessária para que compreendamos o assunto dessa lição. E também, nesse sentido, mostrar aos irmãos a condição da nação de Israel, não é? Agora, no livro do profeta Ezequiel. Mostrar aos irmãos os principais aspectos de Deus, né, através da mensagem do profeta Ezequiel, e mostrar também aqui quais são as atitudes ou quais eram as atitudes que Deus esperava e também espera do seu povo, né, irmãos? E que também, nesse sentido, eu falei esperava e espera, porque serve também como referência para os nossos dias, para a nossa fé. Então, primeiro aqui, eu quero começar definindo o termo responsabilidade. Então, responsabilidade do latim, não é respondere, que literalmente significa responder, tá certo? Então, uma palavra usada como um termo moral, que tem o seguinte significado: o indivíduo deve responder ou reagir diante de certos deveres, né, a fim de ajustar-se a algum padrão moral e espiritual, né? Então, esse é o sentido, significado da palavra responsabilidade, no sentido de responder. Então, a responsabilidade pessoal, ela diz respeito ao estado de quem sente que precisa prestar conta dos seus atos, né? Então, é algo que nós sentimos, né, irmãos? Nós sentimos, nós falamos, eu tenho responsabilidade. Na verdade, você tem o sentido ou o sentimento, não é, de que precisa prestar conta acerca dos seus atos, não é? De quem sente que precisa cumprir com suas obrigações, não é? De quem sente que precisa atender às reivindicações legítimas acerca daquilo de que é responsável, tá certo? Então, esse é o sentido do termo responsabilidade. Agora, qual era a condição da nação de Judá? Primeiro, a condição histórica. Então, nós vamos ver que no capítulo 18,
agora do livro do profeta Ezequiel, não é? Ele combate uma argumentação da nação de Israel que se sentia desobrigada, não é, irmãos, da responsabilidade moral pelo juízo divino, não é? Então, eles se sentiam desobrigados, diziam que a culpa era dos seus pais e não deles. Então, em forma de um provérbio, do hebraico machal, ou seja, um adágio, poema, parábola, discurso, o povo dizia assim, que os pais comeram uva verdes e os dentes dos seus filhos se embotaram, né? Faziam essa indagação. Os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos se embotaram. Então, quando eles afirmavam isso, eles queriam dizer que a punição de Deus, né, o qual eles estavam submetidos, agora que eles estavam no exílio babilônico, era injusto, não é? De que eles estavam sendo penalizados pelos pecados dos seus pais, ou seja, pelos pecados dos seus antepassados, não é? Então, essa era a condição histórica do povo. A condição espiritual. Então, os profetas Jeremias e Ezequiel, eles trouxeram à nação de Judá uma mensagem de juízo, não é? E uma mensagem que os exortava ao arrependimento. Então, nós já aprendemos no decorrer das lições que o povo era de dura cerviz. E, nesse caso, eles estavam culpando os antepassados pelo juízo, aliás, me perdoe. Então, era uma atitude que demonstrava pelo menos 3 grandes problemas espirituais. O primeiro dele era a insensibilidade do seu estado de pecado. Ou seja, é um perigo, né, irmão, espiritual extremamente atual e perigoso. Por exemplo, a insensibilidade do seu estado de pecado. Então, a nação não se sentia culpada. Eu já ouvi, irmãos, pregações. Já ouvi aulas onde pessoas dizem que a culpa do nosso pecado é inteiramente de Adão e que a gente não deveria estar sofrendo essa culpa. É algo semelhante, não é? Então, a indiferença do povo e a insensibilidade do povo sempre serão frutos de uma vida sem comunhão com Deus. Ezequiel capítulo 14, a segunda parte do versículo de número 5, diz assim: portanto, todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. O segundo problema era a transferência de culpa aos familiares. Então, você observa que no tempo ou nos dias do profeta Ezequiel, os israelitas eles estavam usando o provérbio para justificar-se e para culpar seus pais, não é, irmãos, acerca do juízo agora que caiu sobre a nação de Israel. Então, a propósito, irmãos, a transferência de culpa foi o primeiro fato evidente, não é, no ato da queda, não é? Então, é algo que as pessoas não reconhecem a sua própria condição de pecador e a necessidade consequente de se aproximar de Deus e pedir perdão. Então, nós nunca devemos culpar os outros, não é, por nossas más atitudes. Isso é um ensinamento extremamente necessário para os dias que nós estamos vivendo. Nós devemos reconhecer, irmãos, as nossas falhas, nos arrependermos, não é, e confessarmos as nossas faltas com o objetivo de encontrarmos o perdão divino. Né? Lá no livro dos Provérbios, capítulo 18, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa, esse alcança misericórdia, não é? Um dos versículos mais bonitos e mais clássicos da palavra de Deus.
Terceiro problema, irmãos, era a atribuição de injustiça de Deus. Ou seja, chamavam Deus de injusto. Então, diante se não bastasse o povo estar extremamente insensível no sentido de reconhecer os seus próprios pecados, então eles atribuíam a culpa a Deus, né, pelos seus métodos e castigos. Ezequiel 18, versículo 29 diz: e, no entanto, o povo de Israel continua a dizer: o Senhor não é justo. Ó povo de Israel, vocês é que são injustos, não eu. Né? Então, em outra versão, a gente encontra a versão viva, nós encontramos a seguinte expressão: apesar disso ser uma coisa tão clara, os israelitas continuam reclamando: o Senhor está sendo injusto no seu julgamento. Israelitas, vocês são os injustos, não eu. Então, você observa que existem, né, irmãos, pessoas que sempre buscam culpar Deus ou até mesmo o próprio diabo pelos problemas das suas vidas. E essas pessoas esquecem que, em muitos casos, os problemas, na verdade, são frutos dos nossos próprios erros, né? Então, em Lamentações, capítulo 3, versículo de número 39, diz: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Né, irmãos? Outro versículo extremamente clássico da palavra de Deus. Também nós podemos observar uma máxima, não é, que era usada em Israel. Uma máxima que nós podemos chamar de equivocada, que é justamente a história dos pais terem comido uva verde, não é? E os filhos, o dente dos filhos se embotaram. Então, isso se baseava numa interpretação, para variar, numa interpretação extremamente equivocada do terceiro mandamento da lei de Deus. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Cada vez que a palavra de Deus for usada, ou mesmo a nossa mente, para acusar Deus de um dos seus atributos, contra os seus atributos, desconfie. Por exemplo, nesse caso, o povo de Israel estava dizendo que Deus era injusto. Então, se em algum momento da nossa vida nós nos depararmos com uma situação de uma suposta injustiça de Deus, nós devemos verificar com calma essa afirmação, porque nada contraria os atributos de Deus. Deus é justo, Deus é santo, não é, irmãos? Deus é eterno. E tantos outros atributos que eu poderia citar aqui que não mudam, não é? Em relação a Deus, não mudam. Então, nesse caso aqui, a máxima com certeza estava equivocada quando Deus, o próprio Deus, era chamado de injusto. Outra coisa aqui, irmãos, é que a maldição, ela não é hereditária, né, irmãos? Ela só permanece na vida dos filhos quando os filhos continuam no pecado dos seus pais, não é? Então, nós devemos observar a expressão daqueles que me aborrecem. Então, é um princípio divino, não é, que foi estabelecido desde a lei de Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo de número 24 e versículo de número 16, nós vamos encontrar a seguinte afirmação: ó, os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos, não é, pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado, não é? É o que está escrito na palavra de Deus. Então, isso é lembrado na história de Israel. Também, ó, segundo Reis, capítulo de número 14, versículo de número 5 e versículo de número 6. Né? Segundo Reis 14, versículos 5 e 6 diz assim: sucedeu, pois, que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os seus servos que tinham matado o rei, seu pai. Porém, os filhos dos matadores não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés,
no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Né, irmãos? Então, você observa que é um princípio estabelecido na lei de Moisés e lembrado também na história de Israel. Então, você observa que essa máxima aqui de que os pais comeram uvas verdes e os filhos, né, se embotaram, é algo extremamente equivocado e que vai de encontro, né, à interpretação clara da palavra de Deus. Então, o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel, eles trataram do assunto. E a palavra do profeta Jeremias é uma palavra, inclusive, escatológica. Nós vamos observar, né, no livro do profeta Jeremias, do capítulo 30 ao capítulo de número 33, que é uma seção do livro chamada o Livro da Consolação, né, que não foi editado separadamente, como Lamentações. Então, essa parte da profecia do profeta Jeremias, ela anuncia a restauração de Israel e de Judá e contempla o futuro glorioso da nação de Deus unificada. Então, essa revelação ali, por meio do profeta Jeremias, está nesse contexto, não é? Como nos revela também a profecia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, não é? Versículo de número 29 e 30, que vai dizer assim, Jeremias 31, versículo de número 29 e 30, vai nos dizer: naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade, e de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Então, você observa que é nesse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado em Israel esse provérbio popular, digamos, extremamente equivocado, não é? Então, você vai ver, mas a proibição anunciada por Ezequiel, ela é imediata, né? Lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo de número 2 e versículo de número 3, nós vamos encontrar o seguinte, ó, Ezequiel, capítulo 18, versículos de número 2 e 3, diz: que tende vós, vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esse provérbio em Israel. Então você observa que tanto o profeta Jeremias como o profeta Ezequiel, eles trataram desse equívoco, eles trataram de corrigir essa interpretação extremamente equivocada do povo. Então, o problema em nosso tempo, não é? Então, a doutrina, digamos assim, vamos chamar dessa maneira, a doutrina das uvas verdes e dos dentes embotados, que predominou o imaginário do povo de Israel na época do exílio na Babilônia, então veio a ser, irmãos, parte do cardápio doutrinário de um movimento que, digamos, ele é infiltrado nas igrejas, é um movimento conhecido como o movimento da batalha espiritual, não é? Então, parte desse ensino é conhecida, é a conhecida e, digamos, extravagante doutrina da maldição hereditária, né? A gente precisa entender, irmãos, que quando alguém se converte a Cristo, aqui e ali nós encontramos alguém nas igrejas enrolado com essa história de maldição hereditária.
na verdade, no momento ou quando alguém se converte a Cristo, ele deixa de aborrecer a Deus. Então, essa passagem do terceiro mandamento do Decálogo não pode se aplicar aos crentes, né, irmãos? Não pode se aplicar, porque eles se tornaram uma nova criatura. Então, nós aprendemos pela palavra de Deus que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Na verdade, sabe o que é que está faltando para os crentes de hoje? Orar, né, irmãos? Orar mais e ler mais a palavra de Deus. Por quê? Orando e também lendo a palavra de Deus, então, esses ensinos extremamente equivocados, eles não vão encontrar espaço na nossa igreja e também não vão encontrar espaço na nossa vida. Então, nós precisamos, mais do que nunca, orar e vigiar para que essas coisas não passem a fazer parte do nosso cotidiano, tá certo? Então, sobre a salvação para todos os seres humanos. Então, a esperança, irmãos, para o pecador, né? Essa é uma ideia que está muito clara no capítulo 18 inteiro, tá certo? Então, que para não deixar dúvidas, Ezequiel, ele ainda afirma de maneira direta nos versículos de número 4 e no versículo de número 20. Então, ele reitera diversas vezes, com exemplos claros e ilustrações. Por exemplo, no versículo 4 vai dizer: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Lá no versículo 20, ele vai dizer assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. Então, a justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele, né? Então, nós vamos ver aqui, que a vontade de Deus, tratada reiteradas vezes pelo profeta Ezequiel no capítulo 18, é a salvação de todos os seres humanos para que ninguém se perca. Essa é a vontade de Deus, né, irmãos? E o profeta, nesse sentido, o profeta Ezequiel, ele antecipa, né, esse pensamento que é uma máxima, na verdade, lá no Novo Testamento, né? Então, há esperança para o pecador desde que ele se arrependa dos seus pecados. Então, para refutar um pensamento fatalista, não é? Nós vamos observar que tanto os exilados na Babilônia como os que estavam em Judá e em Jerusalém, eles acreditavam ou se justificavam numa falsa ideia de que estavam pagando pelo pecado dos pais, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Se nós vamos observar de maneira extremamente, digamos, extremamente evidente, abundante na palavra de Deus, que Deus proíbe o uso desse ditado popular, né, irmãos? Isso é um ditado popular, isso é uma que em muitos lugares já se transformou em heresia, inclusive. Por quê? Porque a responsabilidade está bem clara, a responsabilidade é individual. O profeta Ezequiel, irmãos, ele, nesse sentido, ele fecha a porta, não é? Ele fecha a porta fatalista, digamos assim, não é? Do imaginário popular, do povo de Judá e dos que estavam exilados na Babilônia. Ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual de maneira textual e direta. Então, você observa, a palavra alma significa a própria pessoa. Então, toda alma que se converter, ela vai alcançar a misericórdia, sim, da parte de Deus, tá certo? As suas situações. Então, o profeta explica com clareza, né, as revelações divinas, né, sobre Deus para com os seres humanos. Então, seres humanos, se o pecador abandona
Se o pecador abandona sua vida cheia de pecados, não é? Todo tipo de maldade, iniquidade, e se volta para Deus, essa pessoa é perdoada. Né? Os versículos 21 e 22. Se fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Mas, nesse caso, se pelo contrário, o justo se desviar, não é, da sua justiça e cometer injustiça e iniquidade, não é? Conforme lá o versículo 24, conforme todas as abominações que faz o ímpio, não é? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, nelas morrerá. Né, irmãos? Então é possível, sim, tá certo? O salvo perder a salvação temporariamente ou definitivamente, não é? Não é bíblico aquela ideia de uma vez salvo, salvo para sempre, que é a doutrina da predestinação absoluta. Não é? Nós cremos em predestinação, só não de forma absoluta. Ou seja, nós admitimos a possibilidade, não é, irmãos, da perda da salvação. Lá em Apocalipse chega a estar escrito assim: e ao que vencer, de maneira alguma riscarei o seu nome do livro da vida. Ou seja, há a possibilidade do nome ser riscado do livro da vida. E eu costumo dizer, quando prego nessa passagem, que será um momento de extrema vergonha. Então, não é que o nome não estará no livro da vida. O nome, na verdade, estará riscado do livro da vida, e isso é algo terrível. Terrível de se imaginar. Então, sobre a reação de Israel. Então, na verdade, são duas perguntas. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos, não é? Está lá no versículo de número 25. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Então, a pergunta não espera, irmãos, uma resposta. Na verdade, aqui nós temos uma afirmação em forma de pergunta, não é? Então, na verdade, Deus está afirmando algo. Não é o meu caminho direito? Não é? Não são os vossos caminhos torcidos? Então, é uma afirmação de Deus em forma de pergunta. Então, essas afirmações e essa maneira de Deus afirmar, não é? Ela busca com que o homem reflita e entenda o seu próprio erro. E é um recurso, digamos, um recurso frequente, tá certo? Nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, lá em Êxodo 4 e 14 diz: não é Arão o levita teu irmão? Tá certo? Também lá em Marcos 12, 24. Não errarás vós em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Então, depois de explicar essa verdade e apresentar os fatos, vem a conclusão. Qual é a conclusão que Deus quer que a gente chegue? Que o caminho do Senhor é reto, não é? E os caminhos do povo é o quê? Distorcidos, tá certo? Você observa que quando se fala de Deus, fala do caminho, porque Deus é o caminho. Jesus, ele é o caminho que leva a Deus. Então, na verdade, o correto seria, porque no versículo 25 diz, não é o meu caminho direito, aí diz assim, não são os vossos caminhos torcidos. Então, você observa, o caminho do Senhor é direito, mas os caminhos do povo são torcidos. Então, o povo traçam vários caminhos. Agora, Deus, ele é o caminho, não é? Só existe um caminho, que é Deus. Então, sobre a justiça, Ezequiel deixa muito claro, mais que o sol do meio-dia, não é? Que a lei da responsabilidade individual é justa e ela está de acordo com os atributos divinos.
Então, esse atributo, ele é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo, né? Segundo Romanos 2:6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então, é um atributo que esse é um atributo que se harmoniza com a santidade de Deus. A Bíblia, ela declara, né, irmãos, com todas as letras e de forma absoluta que somente Deus é justo, levando em consideração a justiça como atributo no sentido de absoluto e perfeito. Né? Lá nos Salmos 7, verso 11, diz: Deus é, não é um justo juiz, ou seja, é um atributo, é algo absoluto, tá certo? Também em relação ao arrependimento. Deus é justo e misericordioso. Então, a retribuição ao pecador vem depois de muitos anos, não é, de apelo ao arrependimento sem resposta do povo. Então, a resposta dada aos críticos, não é, ela deixa bem claro que mesmo o ímpio na sua impiedade, esse deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, ele vai alcançar o perdão de Deus. Então, aqui nós observamos que todos, né, irmão, sem exceção, eles precisam se arrepender, né? Eles precisam do arrependimento e precisam buscar o perdão de Deus e não acusar Deus, tá certo? Então, essa é uma história que, infelizmente, ela se repete nos dias atuais. Por quê, irmãos? Porque a tendência dessas pessoas, eram culpar Deus, né, pelas suas mazelas, culpar Deus das suas próprias culpas. Então, nós devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, tá certo? Pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus. Nosso objetivo é mostrar a essas pessoas que, na verdade, elas e não Deus precisam de arrependimento. Qual é a mensagem de Deus através do profeta Ezequiel? A mensagem de Deus é, primeiro, todos são iguais perante Deus, não é? A alma que pecar, essa morrerá. Então, aqui nós observamos, primeiro, que Deus não faz acepção de pessoas. Antes, Deus, a vontade de Deus é que todos se arrependam e vivam, não é? Deus não tem filhos prediletos, nem Deus tem neto. Na verdade, ele deseja que todos os filhos, eles reproduzam o seu caráter no dia a dia. Segundo, o nosso relacionamento com Deus, ele envolve, né, irmãos, um compromisso moral. Então, como filhos de Deus, nós devemos reproduzir o caráter de Deus. Então, o profeta Ezequiel, ele traça um roteiro. Por exemplo, ele diz, não comendo sobre os montes, né? Ou seja, não oferecer sacrifício, nem come oferendas, não é, irmãos, a outros supostos deuses, porque nós pertencemos ao Deus verdadeiro e santo. Segundo, não levantando os olhos para ídolos da casa de Israel. Então, o servo de Deus, ele não cultua, adora, venera ou deseja nenhum ídolo, não é? Ou ídolo no sentido de tudo aquilo que se sobrepõe, ou seja, tenta substituir Deus em nossa vida. Porque o salvo, ele só adora, não é, irmãos? Ele só adora Deus, tá certo? Então, não se contaminando com a mulher do próximo, levando em consideração que seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, nesse sentido, não há espaço para prostituição, fornicação, adultério, não é? E toda sorte de práticas imorais. Também não oprimindo a ninguém, tomando ao devedor o seu penhor, não roubando, não é? Dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com sua veste. Então, o que vive em santidade não se isola do mundo. Ele vive no mundo demonstrando o seu testemunho pessoal e o seu compromisso com Deus, no sentido
do seu relacionamento social, tá certo? Então, ele também não empresta visando lucro, nem cobra juros. Então, o justo, ele não pede dinheiro a agiota, nem pratica agiotagem. Também, andando nos estatutos do Senhor e guardando os seus juízos. Então, o justo, ele tem prazer na lei do Senhor, conforme os Salmos primeiro, e por isso, né, a santidade é uma prioridade na sua vida. E também, para proceder, o justo procede segundo a verdade. Então, os filhos de Deus, quem é filho de Deus, não se deixa levar por falsos avivamentos, como, por exemplo, shows gospel, né? Ou qualquer outra motivação dos dias atuais. O nosso avivamento é o quê, irmãos? E a nossa vida, ela é regulada única e exclusivamente pela palavra de Deus. Então, também Deus exige de cada um dos seus filhos uma vida de santidade. Então, nós vemos no capítulo de número 18 do profeta Ezequiel que o justo deve ter uma vida de excelência moral, não é? Uma vida de santidade. É algo que já está previsto no Código de Santidade de Deus. E nós podemos ver lá em Levítico, do capítulo 17 ao capítulo de número 26, né? E que a marca do estilo de vida dos autênticos servos de Deus, não é a marca, né? Isso marca o estilo de vida dos autênticos servos de Deus, não é? Daqueles que querem verdadeiramente se encontrar com o Senhor um dia. Também, cada um responderá pelos seus atos diante de Deus. Então, o que o profeta Ezequiel quis dizer é que mesmo que os filhos possam sofrer por causa dos pecados dos pais, em uma ordem natural de causa e efeito, Deus, ele não vai castigar o filho por causa dos pecados do pai. E também não considerará justo o filho injusto porque seu pai foi justo, não é? Olha que coisa bonita isso aqui, irmãos. Deus não castiga o filho por causa do pai. Também não considera o filho injusto, não é? Porque o pai, aliás, também não considera justo o filho injusto porque o seu pai foi justo. Então, olha que coisa bonita essa parte. Não é? O profeta, ele deixa claro que a teologia da transferência de culpa, ela não resistirá ao juízo de Deus, porque cada um responderá por seus atos diante de Deus, sejam bons ou maus, não é? Nada fugirá o juízo de Deus. Também a possibilidade real da perda da salvação. Então, Deus deixa muito claro, por meio do profeta Ezequiel, da responsabilidade do justo perder a sua comunhão com o Senhor ao perguntar, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade e fazendo conforme as abominações que fez o ímpio, porventura viverá? Então, lógico, né, irmãos? A resposta clara e óbvia nesse momento é não. Não é? Essa pessoa realmente foi justa e realmente caiu da graça, não é? Se ela não voltar para Deus, mas morrer em seu estado caído, ela sofrerá a ira de Deus. Ezequiel 18, 26, ele diz bem claro, desviando-se o justo da sua injustiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela, né? Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Então, outras doutrinas, né? Outras doutrinas que não são a nossa doutrina pentecostal, elas dizem que um cristão não pode cair da graça e perder-se. Então, esse é um ensino que vai de encontro, ou seja, se choca com o que está escrito na palavra de Deus, tá certo? Então, assim, para quem já leu a Bíblia, a gente costuma dizer que é até difícil de entender como alguém pode cair, não é? Ou pode conciliar a teologia da predestinação absoluta, ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre, não é?
como é porque isso é muito claro na Escritura, e não só em Ezequiel, toda a Escritura traz fundamento para isso. E para terminar, eu quero falar sobre o chamado de Deus para a restauração. Então, diante da situação espiritual, moral e social, não é, irmãos, que vivia a nação de Israel, então o profeta ele traz ainda uma palavra de esperança para o povo, não é, compartilhando um chamado de Deus. Então, preste bem atenção. Primeiro, um chamado para o arrependimento. Então, quando ele diz lá no versículo 30, arrependam-se. Então, não há outro caminho para a santidade, não é, irmãos? A não ser pelo arrependimento. Também há um chamado à santidade. Quando ele diz, desviem-se de todos os seus males. Então, o desejo de Deus é claramente que os homens busquem a santidade e uma comunhão com ele mesmo, né, com o próprio Deus. Também há um chamado à mudança, né? E busque um coração novo, um espírito novo. Então, ninguém que queira se relacionar com Deus pode continuar do mesmo jeito. Perdoe. Há um chamado à vida, né? Quando ele diz arrependam-se e vivam, não é, irmãos? Então, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Isso fica muito claro nessa lição. Por isso, ele chama todos ao arrependimento para que vivam e tenham uma vida maiúscula, não é? Ou seja, João 10:10 diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com a abundância. Então, nós veja que lição maravilhosa, não é, irmãos? Então, nós vamos observar que, logo depois de refutar o imaginário popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta Ezequiel chama os seus leitores para uma reflexão profunda, né? Então, é um discurso soteriológico e também muito importante, que continua atual na vida da igreja e na pregação da igreja, tá certo? É algo que não ficou na época do profeta Ezequiel. Então, lembrando também, irmãos, acerca da nossa responsabilidade de levar essa mensagem aos perdidos da terra, né? Então, você vai ver que, apesar da mensagem do juízo, de juízo pela dureza de coração do povo e as claras consequências pela responsabilidade de cada um, Deus ele vai demonstrar o seu grande amor ao trazer também, nesse mesmo capítulo, uma palavra de esperança, não é? Arrependimento e vida, o que evidencia muito, muito bem de que Deus não tem prazer na morte do pecador. Antes, ele quer que o pecador se arrependa e alcance misericórdia da sua parte. Que lição maravilhosa, né, irmãos? Que lição maravilhosa. Que verdades edificantes à nossa vida. Deus abençoe cada um dos irmãos. Como eu sempre costumo dizer, anote as suas dúvidas, não é? E leve para a sala de aula no domingo, não é? Para compartilhar com a classe também as suas colocações para serem feitas em momento oportuno da aula. Vamos enriquecer a nossa aula e motivar uns aos outros a participar da escola bíblica dominical, a estudar, a compartilhar de um ensino tão maravilhoso como esse do livro do profeta Ezequiel, acerca da nossa própria responsabilidade. Deus abençoe, queridos. Desejo uma excelente aula a todos, uma excelente escola bíblica dominical. E, se Jesus não voltar, não é? A próxima semana eu estarei aqui comentando com os irmãos a lição de número 8. Forte abraço, tenham todos uma excelente aula na presença do Senhor Jesus. Paz do Senhor a todos, queridos.